Hebreus capítulo 9, de 27 a 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqui nesses dois versículos nós temos 4 verdades fundamentais e que se constituem no alicerce do cristianismo. Primeiro, que todo mundo vai morrer e só vai morrer uma vez. Você não vai morrer 2, você vai morrer uma. Segundo, que depois da morte você vai ser confrontado com o juízo. Você vai prestar conta da sua vida diante de Deus logo depois da morte. Terceiro, está no verso 28, da mesma forma que nós morremos uma vez e depois disso vem o juízo. Terceiro, Cristo morreu uma única vez para tirar os pecados de muitos. E quarta verdade, ele aparecerá uma segunda vez, não para salvar, mas para aqueles que o aguardam para a salvação. Essas 4 verdades podem ser tomadas como sendo o fundamento ou pilar da fé evangélica, e essas verdades nos ajudam a fazer a distinção entre aquilo que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira religião, e aquilo que se passa por isso no mundo de hoje. Deus que tem um plano para a história. A história tem um começo, um meio e ela se encaminha para o fim. E nós estamos inseridos nessa história. Nós também tivemos um começo, temos uma existência e ela aponta para uma realidade final. E é nessa perspectiva que o cristianismo se insere e nos chama e nos alerta de que o tempo é agora e que o momento é aqui, que nós vivemos uma vez e que nós temos que usar essa vez da maneira correta, porque nós não teremos uma outra oportunidade. É nesse ponto que o cristianismo é diferente de outras religiões, porque ensina essa realidade. Aos homens está ordenado morrer uma vez, depois da morte vem o juízo. A redenção está num ato único feito por Jesus Cristo para nos salvar, e a história se encaminha para o seu fim com a vinda de Jesus Cristo, que vai aparecer uma segunda vez para aqueles que o aguardam para a salvação. Por isso a coisa mais importante da sua vida não é você ser próspero, rico, arrumar um casamento, ter um carro, uma casa, uma boa profissão, ser bonito, famoso. Não, a coisa mais importante da sua vida é se preparar para esse momento em que sua existência terrena haverá de cessar aqui. Porque o segundo ponto aqui que se segue a esse e que é fundamental no cristianismo é o que está aqui nesse verso, né, que vem em seguida, que diz que depois da morte vem o juízo. Eu sei que tem muita gente que gostaria que isso não fosse verdade, e por isso há tantas alternativas a isso ensinadas aí. Há pessoas que dizem que depois da morte acabou. Essa é a visão materialista, naturalista de mundo. Mas a realidade bíblica é que depois da morte, cada um de nós vai enfrentar o juízo. O juízo vai ser executado por Deus. O que a Bíblia nos ensina é que quando uma pessoa morre, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma chega na presença do Criador. E ali então segue-se a um momento do juízo, de prestação de contas, em que você é confrontado com o autor da vida. E há apenas 2 resultados desse confronto. Ou você é perdoado por Deus, justificado por Deus, reconhecido por Deus e recebe dele a vida eterna e já entra na presença de Deus, no gozo e na alegria de Deus, que na Bíblia é chamado como paraíso ou céu. Ou então você será reprovado por ele, condenado por ele, pelos seus pecados, pelos seus atos de impureza, cometidos por pensamentos, palavras e obras, dos quais Deus tem pleno conhecimento de todos eles, e que serão trazidos diante de você, expostos como razão da sua condenação. E a partir da sua condenação, julgado, condenado, você já entra depois da morte no sofrimento eterno. Você já entra no sofrimento. Então é o juízo do qual se segue 2 resultados.
ou a vida eterna ou o sofrimento eterno. Aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Seremos todos julgados por Deus depois da morte, com dois resultados possíveis apenas. Veja como isso exclui purgatório. A Bíblia não tem lugar para purgatório. A ideia de que depois da morte, se você cometeu alguns pecados que são mais leves do que outros, você vai sofrer nesse lugar para purgar os seus pecados, para depois entrar para o céu. Não tem chance nenhuma depois da morte. Purgatório não é ensinado na Bíblia. Também a Bíblia não ensina que você vai ficar vagando, que sua alma vai ficar vagando, que você vai ficar vendo seus familiares, você vai poder de alguma forma se comunicar com ele através de médiuns, como diz o Espiritismo. Coisa nenhuma. Depois da morte você vai dar de cara com o Criador de todas as coisas. Como está você nessa noite? O que é que você pensa de tudo isso? Será que nessa noite você poderia dizer: de fato eu creio que sou um pecador, eu sei que eu vou morrer uma vez, eu sei que vou me encontrar com Deus depois da morte, mas eu sei também que Cristo morreu por mim, que Ele apareceu para tirar os meus pecados, e eu vivo aguardando o seu retorno para a plena salvação. Você pode dizer isso nessa noite? Se você pode dizer isso nessa noite, eu bendigo a Deus pela sua vida, dou graças a Deus por você, dou graças a Deus pela misericórdia de Deus em salvar pecadores como eu e como você. Mas se você está incerto nessa noite, se você não tem certeza disso, ou se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, mas nessa noite Deus falou ao seu coração, e você sabe que você precisa resolver o problema do pecado na sua vida, eu queria lhe convidar nessa noite a que você creia em Jesus, o Filho de Deus, que você se arrependa dos seus pecados, que você busque a Deus e que você sem condição se entregue a Deus e diga: Deus, eu sei que depois da morte vem o juízo, e eu sei que se eu for levado ao teu tribunal eu serei condenado. Tenha misericórdia de mim pelo que Cristo fez na cruz, perdoa esse pecador e me recebe como teu filho. Você não quer fazer isso hoje?